Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Dr. Fabrício do Amaral e vamos falar um pouco sobre o papel das vacinas no controle pandêmico, em especial a Covid-19. Essa aula ela foi dividida em 5 tópicos. Falaremos sobre a pandemia, entendê-la, sobre o vírus, falaremos um pouco sobre a dificuldade de se tratar doenças virais. Em seguida falaremos do papel das vacinas historicamente no controle e prevenção de doenças infecciosas. Abordaremos sobre a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, quais seriam aí as fases obrigatórias para a obtenção de uma vacina eficaz e efetiva. Tentaremos entender um pouco dos tipos de vacinas, abordando os alvos moleculares para o desenvolvimento delas. E, por fim, falaremos dos status das vacinas para SARS-CoV-2 e suas perspectivas. Bom, em relação à pandemia, vale a pena dizer o seguinte: os relatos e os alertas sobre uma possível pandemia causada por um vírus já existe há um tempo. Você tem aí alertas de virologistas, infectologistas e epidemiologistas em vários artigos. Não à toa que nas últimas 2 décadas nós tivemos o Ebola, a influenza, o H1N1, SARS, MERS e o vírus Zika. Muito provavelmente devido ao grande crescimento populacional, desmatamento, o aumento de contato dos seres humanos com animais silvestres que possuem vírus que os infectam. Estes vírus poderiam mutar e adquirir capacidade de infectar seres humanos. Em dezembro de 2019, começou a disseminar no município de Wuhan, província de Hubei, na China, casos de pessoas que adquiriam uma condição de pneumologia, uma pneumonia de origem desconhecida. Essas pessoas entravam em um estado de insuficiência respiratória aguda e vinham a óbito. Em 7 de janeiro, o Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças identificou essa infecção como uma nova infecção causada por coronavírus. Em 10 de janeiro, pesquisadores chineses tornam público a sequência de RNA do SARS-CoV-2, desse vírus no caso. Muito importante saber o tipo de ácido nucleico que é o responsável pelo vírus. No caso, SARS-CoV-2 é um vírus de RNA. Dia 13 de janeiro, o imunologista Barney Graham, dos Estados Unidos, consegue otimizar o gene e tornando possível o desenvolvimento de testes diagnósticos e vacinas. Dia 11 de fevereiro, a OMS anuncia um novo nome para a doença, seria o novo coronavírus. Saber que existem outros coronavírus, então este seria um novo coronavírus. Tá? Conhecido hoje como Covid-19. SARS-CoV-2 é o nome do vírus e Covid-19 seria a doença causada por ele. Em março de 2020, inicia-se uns testes em voluntários, um pequeno grupo de voluntários, no Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, da primeira vacina teste, devido a esses avanços, essas descobertas. Veja como a cronologia ela é rápida, então nós tivemos um grande avanço em pouco tempo e estamos evidenciando isso, embora até este momento não tenhamos um tratamento específico e que consiga resolver a situação. A pandemia se caracteriza na medida em que ela se espalhou a todos os continentes e nesse infográfico você tem até a data da sua confecção 3 milhões de infectados e 200 mil mortes. O crescimento do contágio é exponencial e também dos óbitos é exponencial. Sobre o vírus, interessante dizer que a origem dele é uma polêmica, existem várias teorias, dentre elas a mais conhecida seria que ele
tivesse sido feito em um laboratório e intencionalmente disseminado. Cientificamente, o que existem seriam pesquisas mostrando comparações genéticas de vírus CoV que contaminam, né, cometem animais silvestres, e uma comparação do gene desses vírus com o gene da Covid-19, que no caso acomete os seres humanos. O SARS-CoV-2, que gera a Covid-19, uma doença humana. Anderson, em março deste ano, publica um artigo onde ele compara todo o genótipo viral dos animais silvestres em relação ao nosso SARS-CoV-2, que é um vírus que nos acomete. Ele chega à conclusão que o vírus ele é muito semelhante, o vírus humano ele é muito semelhante ao vírus que acomete os morcegos. E nas suas conclusões ele faz algumas observações importantes. Primeiro, que entender de onde surge o vírus é importante para prevenir. Então, o entendimento ajudará na prevenção de eventos futuros, eventos esses que ele chama de zoonóticos. Então, trata-se de uma zoonose, uma doença de um animal que passa para o ser humano. Para fazer isso, então, o vírus ele consegue mutar e aí infecta os seres humanos. Então, há uma mutação viral em animais silvestres, do vírus de animais silvestres, para infectar os seres humanos. Por fim, as evidências do estudo mostram que a SARS-CoV-2 não é um vírus propositadamente manipulado, uma vez que observamos todos os recursos genéticos da SARS-CoV-2 e, devido a isso, eles não acreditam que haja um cenário de interferência laboratorial plausível. Se assim tivesse acontecido, no artigo eles relatam que geraria marcadores facilmente detectáveis em análise. Então, daria para saber se houve ou não interferência humana, coisa que ele não conseguiu identificar. Portanto, tratando-se de uma doença de origem natural. Outros estudos corroboram com os achados de Anderson, entre os quais de Zhu, onde ele também, ao comparar o gene do vírus causador da Covid humana com vírus de outros animais, ele chega à conclusão que 96% do genoma viral da SARS-CoV-2, seres humanos, é idêntico ao coronavírus de morcegos. Outros estudos já mostravam que há outros tipos de coronavírus, como SARS e MERS, eles passam por hospedeiros intermediários antes de infectar seres humanos. Possivelmente isso aconteceu com SARS-CoV-2. Né? Então passou para outro animal antes de chegar em seres humanos. Então, ao fazer isso, ele muta e aí adquire capacidade de infectar os seres humanos. Interessante entender que os vírus, de modo geral, são difíceis de serem tratados. Muito possível, ou provavelmente devido à sua simplicidade. Eles são basicamente formados por proteínas, partículas proteicas, né? E tem com sua composição de ácidos nucleicos de RNA ou DNA. Então são estruturas muito simples. Não são considerados nem seres vivos de forma clássica, visto que eles precisam de maquinaria do hospedeiro para conseguir a sua replicação, para se reproduzirem. Então eles são ditos parasitas obrigatórios. Para eles chegarem a infectar um ser vivo, ele precisa burlar o sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, na maioria das vezes, detecta e consegue resolver um problema de uma infecção viral. Quando isso não acontece, ao vírus infectar as células, ele então utiliza de sua maquinaria celular para a síntese de proteínas, formando um novo vírus.
Ao fazer isso, ele pode lesar as células do hospedeiro e liberar mediadores pró-inflamatórios que geram um mal-estar, que é a sintomatologia de uma infecção viral. Você tem febre, dor no corpo, né? Então, isso, a sintomatologia é decorrente do sistema imune combatendo o vírus e, ao mesmo tempo, da sua ação nos tecidos. Alguns fatores podem influenciar a patogênese, entre os quais o tipo de cepa, se é muito virulento ou não, o tamanho do vírus, quanto menor ele, mais facilmente ele se dissemina pelos tecidos, e o estado, perdão, de saúde do hospedeiro. Quanto mais imunocomprometido ele tiver, mais difícil é a capacidade do sistema imunológico do hospedeiro de combater o vírus e, portanto, facilitando a sua replicação nas células e disseminação. O tratamento medicamentoso dos vírus é muito difícil, por quê? Porque as substâncias utilizadas, elas requerem alvos moleculares específicos, seletivos. Então, as substâncias elas tendem a agir, deveriam pelo menos agir, nos alvos moleculares do vírus, que aqui está representado pequeno nessa figura, onde você tem proteínas que compõem o capsídeo, que é a estrutura mais externa do vírus, e seria um objetivo principal a identificação dessas partículas virais, facilitando a ação dos fármacos. Como o vírus é uma partícula, né, um C, que ao entrar na célula ele esconde essa maquinaria, torna então difícil de identificação do vírus por substâncias farmacológicas, visto que a identificação do vírus, o RG, está nessas partículas. Ao entrar na célula, então, ele esconde isso, dificultando a ação dos fármacos. Então, o uso da maquinaria celular do hospedeiro pelo vírus para fazer sua replicação diminui os alvos moleculares presentes para a ação de fármacos. Isso confunde os fármacos, fazendo com que ele então haja nas células hospedeiras, gerando a maior toxicidade e lesão, contribuindo para os eventos tóxicos de tratamentos virais. Então isso é uma das complicações aí sobre o tratamento de vírus, né? De doenças causadas por vírus. Geralmente, o próprio sistema imunológico do hospedeiro resolve o problema e debela a situação. E existe um período chamado de convalescência, muito conhecido, que é justamente o período onde você então consegue resolver o problema, devido ao teu sistema imunológico atuando. Devido a isso, a maioria dos tratamentos de doenças virais utilizam sintomáticos, que seriam substâncias que melhoram a condição do estado do indivíduo que está cometido por um vírus, né? Então nós temos substâncias que vão agir combatendo a febre, que seriam os antipiréticos, combatendo a dor, os analgésicos, processo inflamatório, que seriam os anti-inflamatórios. Os mais conhecidos seriam os AINES, né, os analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, que são substâncias de um grupo químico muito heterogêneo, mas que têm como afinidade a sua ação diminuindo a sintomatologia causada pelo vírus. Tá? Então nós temos vários tipos de AINES, nós temos a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, que são substâncias aí úteis na diminuição dessa sintomatologia. E nós podemos também lançar mão de substâncias como os glicocorticoides, né, prednisona, budesonida, etc., que são esteroidais, não são derivados de esteroides, e que diminuem muito a inflamação. Contudo, vale ressaltar aqui que as substâncias glicocorticoides elas são muito imunodepressoras, então, se não for utilizada de forma adequada, pode contribuir também para a infecção viral. Então, mas vale a pena ressaltar que elas são potentes anti-inflamatórias e podem contribuir, desde que seja utilizada de forma correta, para a diminuição do processo inflamatório causado por uma doença viral. Nesse contexto, então, nós temos os antivirais. Os antivirais são substâncias que vão atuar em etapas
da proliferação viral nas células, né? Como vocês estão vendo nessa figura, o vírus aqui representado, ele se liga a um receptor, então as suas proteínas de membrana devem reconhecer um receptor, tá? Da célula do hospedeiro, e através desse reconhecimento, dessa fixação, há então a entrada do vírus na célula do hospedeiro, facilitando o seu desnudamento, a retirada dos seus componentes genéticos, tá? Então os ácidos nucleicos de RNA ou DNA, e facilitando então a síntese devido ao uso da maquinaria celular, das organelas do hospedeiro, síntese de novas proteínas que vão, junto com o ácido nucleico, vão compor um novo vírus. Então o vírus se replica na célula do hospedeiro, depois ele então sai da célula, podendo lesar ela ou liberar também vários mediadores aqui, que vão contribuir muito com o processo inflamatório. Em relação aos antivirais, nós temos então vários tipos de substâncias que estão aqui nessa tabela, mas a principal dificuldade deles é que eles são muito específicos, então eles vão atuar em determinadas etapas dessa ação viral na célula do hospedeiro, dificultando então a sua extrapolação para diversos outros tipos de doenças virais. Então, geralmente você tem um antiviral atuando em um grupo pequeno, ou no mínimo um tipo de doença viral, devido também à especificidade do vírus. A especificidade do vírus na ação são diversas. Então, o vírus gosta de um determinado tipo de tecido, portanto, vai se aplicar mais em um órgão do que o outro. Por exemplo, no fígado, por exemplo, no sistema nervoso. Então, você tem vírus que atuam mais no fígado, mais no sistema nervoso, etc. E também as suas próprias características. Tem vírus de RNA, vírus de DNA. Eles vão ter enzimas específicas para fazer isso aqui. Então, os antivirais eles vão abordar essas etapas de forma muito específica, não possibilitando a sua extrapolação para vários tipos de doenças virais. Então, você tem antivirais específicos para doenças virais específicas. Então, aqui nós temos vários exemplos de antivirais atuando, tá? Por exemplo, os inibidores de fixação de entrada do vírus, eles vão ter ações específicas de determinados tipos de receptores e enzimas que vão facilitar o processo da fixação e entrada. Os receptores são bem diferentes de ações virais, né? Então, eu poderia dizer que o vírus HIV vai ter preferência para um receptor do tipo CD4 que está presente nos linfócitos. No caso aqui do nosso SARS-CoV-2, ele vai ter preferência para um receptor do tipo ECA2, voltar a falar um pouquinho dele mais na frente, que está presente nos pulmões em grande quantidade. Então você vai ter dificuldades de ação, de extrapolação desses antivirais, fazendo com que lancemos mãos da vacina. Então as vacinas são muito interessantes porque elas vão funcionar de uma forma diferente, treinando o nosso sistema imunológico para reconhecer o vírus e, portanto, atuar neles, né? A atualização dessa aula se deve devido a Remdesivir, que é um tipo de antiviral. Tá? Remdesivir foi estudado recentemente em um estudo clínico com metodologia adequada, né? Randomizado, duplo cego, e em uma grande quantidade de pacientes. Nessa grande quantidade de pacientes, os resultados foram promissores, mas não resolveram o problema totalmente. Né? A gente vai fazer um vídeo ainda sobre isso, um vídeo aula sobre isso. Então, o Remdesivir ele conseguiu diminuir basicamente o tempo de internação médio dos pacientes no hospital, que já é importante, mas vamos voltar a falar um pouco sobre ele no próximo videoaula, na próxima oportunidade. Bom, em relação às vacinas, sua importância histórica, nós tivemos então o Edward Jenner, médico inglês, que ao observar que os ordenadores de vaca desenvolviam um tipo de varíola mais branda, ele então utiliza dessa observação, coletando amostras depois de pessoas contaminadas com varíola, que desenvolviam a varíola, e inocula pessoas sãs, indivíduos sãos, e eles não então
desenvolve a forma grave da varíola, iniciando então a história das vacinas. Nós tivemos Pasteur, um grande cientista no século XIX, por volta de 1880, ele desenvolve vários tipos de vacinas, dentre os quais a antirrábica, onde ele, ao utilizar métodos físicos, já diminuindo ele consegue diminuir a virulência do vírus da raiva na medida que ele expõe a substâncias e agentes ambientais, né, como oxigênio, altas temperaturas, e outras substâncias químicas. Ele faz isso, ele diminui então a virulência do agente, do patógeno, e através disso ele consegue então inocular seres humanos, outros indivíduos que não têm raiva, né, não tinham a doença causada pelo vírus da raiva, prevenindo então a sua infecção. Então Pasteur otimizou o processo vindo de Edward Jenner. Durante décadas tivemos então desenvolvimento de vacinas muito importantes para prevenção e controle de doenças infecciosas, né? Então, além da vacina contra a varíola, nós tivemos contra a raiva, nós tivemos tuberculose, contra a febre amarela em 35, nós tivemos a polio em 63 e varicela em 95 e várias outras, né, que contribuíram muito para o controle e prevenção de doenças infecciosas. A vacina contra a varíola e a vacinação contra a varíola tiveram um importante capítulo na saúde humana, visto que na década de 80 iniciou-se uma campanha em grande escala, em larga escala, no mundo inteiro. E a varíola foi a primeira doença infecciosa a ser erradicada do mundo. Mas como acontece hoje em dia a pesquisa e desenvolvimento de vacinas? É interessante entender como isso acontece, né? Bom, nós temos fases obrigatórias de desenvolvimento de qualquer produto farmacêutico, e as vacinas são produtos farmacêuticos. A primeira fase é a identificação de onde você quer agir. Então, saber no vírus partículas que são capazes de gerar a ativação do sistema imunológico é muito importante. E, ao mesmo tempo, entender como é que ela interage com os receptores, com as células dos seres humanos. Nessa fase de identificação molecular, então você tem softwares que simulam esse estágio e contribuem muito para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, dentre os quais as vacinas. Então, nessa fase você não tem experimentos, né, de bancada, que a gente chama, você tem simulações em softwares. Ao identificar esses alvos moleculares, identificando então, também tendo laboratórios que possam ter células e possam expor essas células também ao vírus ou partículas desse vírus, você começa a estudar, você começa a fase pré-clínica. Essa fase pré-clínica ela é caracterizada por estudos em células, tá, em cultura, como a figura mostra aqui ao lado, e mais posteriormente em animais laboratoriais, como os camundongos, como os coelhos e os outros animais de laboratório. Essa fase pré-clínica é muito importante porque ela vê a capacidade do agente agir nessas células-alvo e também a capacidade que essa substância tem de proteger os animais que, como modelo animal, eles simulam, no caso aqui da infecção viral, eles simulam o nosso organismo, né, em relação à exposição ao agente viral. E após a administração da substância teste, você vê se há ou não proteção. Nessas fases você já começa a ver dois pontos importantes: a ação da substância, se ela age ou não, e também a toxicidade. Obviamente, quanto maior tóxica a substância, mais difícil é a sua utilização futura para os seres humanos. Passando dessa fase, você tem o estudo clínico. Esses estudos clínicos ou ensaios clínicos são divididos em três fases, né?
Fase 1 você tem pacientes sãos, onde você vai ver basicamente as reações adversas, né, e como a substância se comporta no organismo. A fase 2 vai ter pacientes enfermos, mas a sua quantidade vai ser pequena, então você vai ter dezenas de indivíduos aí expostos. Nessa fase 2, em relação às vacinas, você tem que ver a capacidade nesse grupo pequeno de pacientes, a capacidade de proteção da substância. Então, se ela de fato atua estimulando o sistema imunológico, ela vai gerar então proteção nestes indivíduos quando eles forem expostos ao vírus, né? A contaminação. Então, em relação às vacinas, a fase 2 geralmente são feitas em ambientes que estão em contaminação, que têm um surto viral. Mas é feita em um grupo pequeno de indivíduos e também por instituições ou unidades que estão desenvolvendo aquilo, tá? Mas com observação médica. Todos esses ensaios clínicos são feitos com observações médicas e cientistas que estão ali contribuindo para isso. Bom, depois da fase 2, passando da fase 2, também vendo as reações adversas, toxicidade, mas também a capacidade protetora do desenvolvimento de vacina, você passa para a fase 3, uma fase mais ampla, né? Uma fase onde você tem centenas de pacientes sendo expostos à substância teste, no caso aqui a vacina. Essa fase 3 geralmente é muito cêntrico, são várias instituições envolvidas, e você tem dezenas e centenas de pacientes aí expostos, no caso aqui a vacina, para ver a capacidade dela protetora. A saber, depois de todas essas fases, as informações são compiladas em um banco, um dossiê, e esse dossiê então ele vai para as agências reguladoras, no caso o FDA americano, a Anvisa aqui no Brasil, e a intenção é que haja a comprovação desses efeitos, né, dos benefícios da substância, para que então se faça o registro e liberação na venda e, portanto, a administração. Depois dessas fases e depois de todo o registro, nós temos a fase 4, saber que todos nós somos cobaias. Essa fase 4 é conhecida como farmacovigilância, estudos pós-marketing ou estudos pós-comercialização. Então, todas as substâncias que estão no mercado, no comércio sendo vendidas e utilizadas por nós, podem gerar reações adversas graves que não foram detectadas nessas fases. E a farmacovigilância, as notificações dessas reações adversas contribuem para o controle e entendimento dessas reações adversas. Conhecer o seu inimigo é muito importante, mas conhecer a ti mesmo também é importante. Então, esse slide eu compartilho com vocês uma frase muito interessante de Sun Tzu no livro dele Da Arte da Guerra. Sun Tzu foi um guerreiro chinês e um filósofo chinês muito importante. Ele diz o seguinte: conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres em combates a travar, 100 vezes será vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, suas chances de perder e ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. De fato, o entendimento do nosso inimigo ele é muito importante. Então, sabemos as nossas vulnerabilidades, mas também sabermos do nosso inimigo vai contribuir muito para o combater e chegar a uma resolução final adequada. Essa figura ilustrativa mostra o SARS-CoV-2 em suas partículas, né, que vão ser importantes para o desenvolvimento de vacinas, não só vacinas, mas fármacos. Em relação aí às vacinas, o principal alvo de utilização dessas partículas, da sua estrutura, é a glicoproteína S, essa estrutura aqui, glicoproteína S chamada de spike. Mas ele é rico em vários outros tipos de substâncias que estão presentes na membrana, o capsídeo, e nós temos também, como já falamos, o RNA, da composição viral. Então as vacinas
Para o desenvolvimento de vacinas, você vai utilizar partes desse vírus, como por exemplo a glicoproteína S, tá? Ela inteira ou partes dela. Você vai também utilizar pode utilizar vários outros componentes da membrana capsídica, o RNA ou fragmentos desse RNA modificados geneticamente, tá? DNA, que surge sintetizando as proteínas que vão compor o vírus. Então você pode, através desse RNA, sintetizar um DNA, né? E fazer com que esse DNA sintetize essas proteínas do vírus. Então existem várias formas de desenvolvimento de vacinas. O fato é que todas elas vão fazer com que a gente estimule o sistema imunológico do hospedeiro para combater esse agente. Reconhecer e combater. À medida que eu exponho essa proteína, o nosso sistema imunológico, ao se deparar com o vírus, vai reconhecer essa proteína e vai tentar debelá-la, né? Ou se eu expor o meu sistema imune ao vírus como um todo, ele vai então, ao reconhecer o vírus, ele vai tentar combatê-lo. Tá? Então existem várias formas de desenvolvimento de vacinas. Em relação aos tipos de vacinas, para a gente completar, falar rapidamente, nós podemos ter um tipo de vacina clássico chamado vacinas com células atenuadas ou células inteiras inativadas, muito desenvolvida por Pasteur, começou a fazer isso, né? Na medida em que você pode então diminuir a virulência viral, expondo ou passando o vírus por vários animais, e ao fazer isso você vai diminuindo a virulência, visto que o vírus vai mutando. Ou você pode, como já falamos, expor esse vírus a vários agentes físicos, como altas temperaturas, oxigênio, por exemplo, ou formaldeído, e aí você vai diminuindo a capacidade de patogenicidade do vírus, inativando, atenuando. Temos então as vacinas de subunidades, onde eu tenho aquelas composições proteicas, né? A glicoproteína S é a principal, mas então eu tenho como fazer uma vacina com compostas feitos desses componentes, que então vão agir como ativadores do sistema imune. Então, partes do vírus são utilizadas para ensinar o sistema imune a reconhecer esse vírus. Temos vacinas de ácidos nucleicos, de RNA, por exemplo, que vai ser importante na fabricação quando administrada no ser humano, né, no paciente. Esse paciente, então, ao incorporar esse RNA, ele consegue sintetizar proteínas semelhantes do vírus, bem como também de DNA. Vacinas de DNA utilizam plasmídios, né? Plasmídios são estruturas circulares presentes em bactérias, e você pode modificar esses plasmídios, incorporando então um DNA modificado que sintetiza as proteínas virais do vírus, né? E aí você começa a produzir essas proteínas virais, expondo o sistema imunológico a essas proteínas para que quando o vírus apareça, então ele reconheça essa ação, esse vírus, e aí ataque. Vacinas de vetor, você utiliza vírus que não são patogênicos como um arcabouço para a administração de ácidos nucleicos. Então esse vírus ele vai ser então utilizado como um agente que vai disseminar esses ácidos nucleicos, essas proteínas que surgem dos ácidos nucleicos de um DNA viral alterado, geneticamente alterado do vírus, que vai gerar apenas as proteínas, mas não vai ter capacidade de gerar patogenia, gerar a doença. Então existem vários tipos de vacinas, né? Bom, aqui em detalhe a gente mostra o SARS-CoV-2 e a glicoproteína S, onde nós temos aqui as três subunidades dessa proteína S, da glicoproteína S, tá? Enfatizando aqui em azul escuro, em roxo e cinza claro. Esse roxo é a parte onde o vírus se fixa aqui ao receptor ECA2. Esse receptor ECA2 ele está muito disseminado nos pulmões, tá? No intestino também. Ele é muito conhecido pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele já foi bem descrito e bem ilustrado nas aulas do professor Juan e do professor Luciano. Então, quem não viu, é interessante vocês checarem lá.
Então, esse receptor ele vai servir então de reconhecimento do vírus, né, para que ele possa então entrar e fazer toda a sua replicação viral nas células. Só dizer que como nós temos muito receptor ECA2 nos pulmões, então obviamente o tropismo e a facilidade de sua entrada nas células acontece muito nas vias aéreas pulmonares, nas vias aéreas e na parte inferior dos pulmões, tá? Fazendo com que então ele tenha essa ação muito intensa nos pulmões, nas vias respiratórias. Então ele é alvo, essa glicoproteína está sendo alvo, né? Então nós temos então dela vacinas de RNA, vacinas de DNA, vetores, vacinas inativadas atenuadas. Então, essa figura mostra então toda tipos de vacinas que surgem delas, né, que surge dessa glicoproteína. E aqui seriam as fases de desenvolvimento, né? Fase 1, 2 e 3, como já falamos, o licenciamento. E aqui começa uma etapa final. Depois do licenciamento, nós temos então a produção em larga escala, que é muito importante. Lembremos que estamos falando de uma pandemia. E uma pandemia precisa de uma grande quantidade de vacinas para que haja então a proteção devida da população. Nesse slide a gente mostra como andam em desenvolvimento das vacinas, né, e os tipos, a ilustração dos tipos, que a gente vai passar rapidamente. Então, no dia 30 de abril, nós temos o seguinte, também dados da OMS. Os tipos de vírus inativados, ou vacinas baseadas em vírus inativados, nós temos em torno de 5 aí em desenvolvimento. E enfraquecido ou atenuado, nós temos em torno de 2 vacinas sendo desenvolvidas. Então, aqui também nós temos o vacina de vetor, né, baseada em vetores virais, de ácidos nucleicos, vetores virais em verde escuro, replicante, que tem capacidade de utilizar a maquinaria para replicar seus componentes, e os não replicantes, que não vão conseguir, o vírus, né, utilizado com vetor, não vai utilizar a maquinaria para replicação. Nós temos também aqui, em uma certa quantidade, né, você tem em torno de 14 vacinas replicantes e em torno de 10 vacinas não replicantes, um pouco mais de 10 vacinas não replicantes. De ácido nucleico também é azul. E nós temos aqui, para deixar mais claro, nós temos em vermelho, ou marrom escuro e claro, nós temos as vacinas baseadas em proteínas, como falamos, unidades proteicas, preferencialmente a glicoproteína S. Nós temos em maior quantidade, tá, em torno de mais de 25 aqui, tá, de subunidades proteicas, ou partículas semelhantes às partículas virais. Não são as partículas virais, mas são partículas quimicamente muito parecidas que vão ter capacidade de ativar o sistema imune também. Nesse outro slide, nessa outra figura desse slide, então você mostra, você vê aqui as vacinas de vírus atenuado e inativado, que é conhecida como vacinas de células inteiras, né? Então, como ela tem muitos componentes do vírus, ela vai ter capacidade de ativar o sistema imunológico mais facilmente. Nesse outro slide, você tem a engenharia genética contribuindo fortemente para o desenvolvimento de vacinas, onde eu tenho aqui a de DNA, genes viral, do gene viral, que ao ser administrada no ser humano, o ser humano então incorpora esse gene e aí começa a fazer sintetizar proteínas que ao serem expostas ao sistema imunológico, nosso sistema imunológico então reconhece para combater o vírus, né? Porque o vírus vai ter essa proteína também. Da mesma forma que o RNA. Então, parte do RNA viral é administrado nos seres humanos e aí a síntese proteica que surge desse RNA vai fazer com que o nosso sistema imunológico então reconheça essas proteínas quando entrar em contato com o vírus, propriamente o vírus. Então nós temos aqui também outras vacinas, só para falar vacinas de vetor, já falamos sobre você utilizar os vírus, né, como arcabouço para administração aí, um vírus não patogênico, né, como arcabouço para administração de um DNA,
o RNA viral, para que faça então a exposição do nosso organismo. E aqui também já falamos muito sobre as partes proteicas do vírus e vírus com partículas semelhantes, né? Mas não iguais, mas semelhantes ao do vírus. Todas elas vão treinar o nosso sistema imunológico para que, então, em contato com o vírus propriamente dito, ele possa combater e debelar e resolver o problema. Muito bem. A OMS, ela tem na sua página, tá? Nessa página que você tem aqui em vermelho, no canto inferior direito, algumas características de vacinas que seriam as ideais, que estão em desenvolvimento. Essas vacinas, então, deveriam ter algumas características importantes, como, por exemplo, ter ações em surto e gerar uma imunização a longo prazo, ter um mínimo de contraindicações ou nenhuma contraindicação, que isso é muito difícil, atuar em todas as idades e até em mulheres grávidas e lactantes. As mulheres grávidas, que são um grupo especial de indivíduos, né, que estão na gestação, essas vacinas então não devem gerar teratogenicidade, que seria uma formação do feto. Tá? Tem que ser segura, obviamente. Então tem um mínimo de reações adversas. E se houverem reações adversas, que não sejam reações adversas graves a ponto de impedir a sua administração em larga escala. Terá uma boa eficácia, 70% eficaz, né? Então é um número alto, e um mínimo aceitável seria em torno de 50%. Então ter uma durabilidade de 1 ano, tá? Ou pelo menos de 6 meses. Seria importante aí para a diminuição da infecção ou do contágio. Então são preferências aqui que a gente elencou. Tem mais dessas preferências aí que as vacinas deveriam ter características, né, ter capacidade, que são elencadas pela OMS e está na página dela lá. Então essas vacinas que estão em desenvolvimento, elas vão ter que cumprir essas determinações, ou pelo menos o maior número delas, para ser então recomendada pela OMS para o uso. Em relação a estas vacinas, no próprio site do OMS, você tem em relação de 6 que estão mais avançados, estão em fase clínica de estudo. Lembremos que é no momento, isso é dinâmico, isso vai sendo incorporado com o tempo, né? Vai ser ampliado. Nós temos mais de 70 vacinas que estão em fase pré-clínica. Tá? Dessas que estão em fase clínica, nós então elencamos a primeira, que está na fase 2, tá? Que utiliza como plataforma a plataforma do Ebola. Queria dizer aqui que essas plataformas são métodos inovadores, patenteados, e que com certeza que facilitou o desenvolvimento dessa vacina desde a descoberta do vírus, isolamento do RNA viral, melhoramento dos ácidos nucleicos, né, do vírus, e também identificação da glicoproteína S, entendimento da infecção. Então, do início do ano para cá, houve grandes avanços e, obviamente, o uso de plataformas que já existem contribuem demais para a melhoria ou para o avanço dessa desenvolvimento dessa vacina. Da mesma forma, segundo colocado aqui, nós temos o da Universidade de Oxford, que está desenvolvendo vacina para Covid-2, também está em fase 2 de estudo e já foi inclusive divulgado isso na grande mídia. Ela usa várias plataformas para isso, né? MERS, influenza, Zika, chikungunya. Então você tem plataformas que vão ser importantes no desenvolvimento. Possivelmente a presença dessas plataformas influenciou demais nesse avanço dessas vacinas. Essas duas são que estão mais avançadas no seu desenvolvimento. Essas demais aqui ainda estão em fase de estudo clínico, mas ainda estão em fase 1. Obviamente, devo dizer que isso é dinâmico. E também é dinâmico saber o seguinte: em situações pandêmicas, você pode justificar saltos temporais. Então, aquelas fases que nós vimos de desenvolvimento de vacinas e também de medicações, se for bem justificado devido à urgência, devido à gravidade da situação
e desde que respeitem critérios éticos mínimos, você pode ter saltos temporais aí no desenvolvimento de vacinas e também de medicamentos e outras terapias, mas desde que obedeça os critérios mínimos éticos. Queria fazer algumas observações antes de concluir a aula, que vale a pena a gente tecer, né, um pouquinho, para que haja então uma reflexão. O vírus é de RNA, por ser de RNA ele é facilmente mutável, porque o RNA é uma partícula muito mutável, né? É um ácido nucleico mutável, muito mais do que o do DNA. Então isso pode dificultar o desenvolvimento de vacinas efetivas, né? Tá? Como ele é mutável, é interessante fazer escolhas das cepas com maior cuidado, né? Você tem que escolher cepas de diferentes regiões, o maior número de cepas, para que então você possa compor a sua vacina e obter uma vacina mais efetiva. Então, estamos falando de uma pandemia, então são vários tipos de vírus que podem surgir do vírus SARS-CoV-2, tipos que mutaram nessa disseminação, dificultando a efetividade. Então, tem que ter cuidado nessa cepa, a escolha das cepas. Terceiro, tem que ser a produção em larga escala. A empresa que detiver a capacidade de produzir, chegar primeiro lá, ela tem que ter capacidade para desenvolver grande número de vacinas. Então, bilhões de doses, porque estamos falando de bilhões de pessoas. Isso é muito difícil, mas deve ser um obstáculo a ser superado. Existe a possibilidade das reinfecções. Até a data de hoje, nós temos relatos de indivíduos que se reinfectaram. Precisa ter comprovação científica, tanto dessas reinfecções, quanto também da aquisição de uma imunidade a longo prazo. Como até essa data não se sabe a respeito, né, se a pessoa que adquire a Covid vai se tornar imune à Covid, e também não se sabe se isso é falso positivo, né, no fato das pessoas que estão reinfectadas. É interessante saber que possivelmente a vacinação contra a SARS-CoV-2 deve acontecer periodicamente, então, anualmente ou semestralmente, etc. E devemos estimular a produção nacional, visto que se a gente importar doses vacinais de outros países e essa cepa que nós temos aqui não ser a mesma devido à mutação, é interessante que essas vacinas sejam produzidas localmente com as nossas cepas. Tá? Então isso se trata de uma segurança nacional. A gente tem que produzir as nossas próprias vacinas nas instituições competentes, como a Biomanguinhos, da Fiocruz, e até o próprio Butantan, em São Paulo. Essas informações sobre o desenvolvimento de vacinas estão na página aqui da OMS, esse link aqui embaixo. Tá? Bom, essas foram as nossas considerações sobre a aula de vacinas, né, da Covid-19 e o papel das vacinas no controle pandêmico. Isso aqui foram as nossas referências. Eu gostaria de agradecer a quem assistiu até o momento, né? Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e sugerissem o canal, né? Recomendassem o canal. Ok? Então até a próxima, pessoal. Muito obrigado.